Oi, eu sou a Vanessa, aqui do Referência Arquitetura, e hoje inicio uma nova playlist que é sobre o diário de obra da Casa Jacarandá, que é essa daqui, que tem na imagem, e eu vou deixar ela aqui para eu ir conversando e vocês irem visualizando algumas coisas que eu vou falar, até para vocês entenderem melhor, né? Mas a ideia é voltar um pouquinho, falar para vocês lá desde o início como que foi a concepção ali, a criação, como que foram as ideias iniciais da casa, como então foi todo o processo, né, do início ao fim, para ela chegar nesse ponto aqui da imagem. A obra já começou em agosto de 2022, então algumas imagens que eu vou trazer aqui nesse vídeo, elas são retroativas, tá? Esse vai ser o episódio 1 do Diário de Obras da Casa Jacarandá, e então algumas imagens retroativas, mas a gente vai ter outros episódios, né? Então esse é o 1, vai ter uma sequência aí quantos forem necessários. E a gente vai acompanhar então a evolução juntos, né? A ideia é esse episódio 1 retroativo, porque a gente teve um início de obra um pouquinho mais lento, em função de ter começado no inverno, ser um terreno em aclive, a gente teve algumas dificuldades ali. Então, antes de começar a obra propriamente dita, né, começar realmente a construir a casa, a gente precisou fazer algumas movimentações de terra em função justamente das propriedades do terreno, né, das peculiaridades dele. Então, a gente tem um terreno com 1.029 metros quadrados, sendo que de frente daqui, né, aqui a imagem tá cortada, mas daqui até o final do terreno aqui, a gente tem 31 metros, tá? E do início do terreno aqui, né, no alinhamento com o meio-fio, até lá em cima, a gente tem 33 metros e meio. Mas isso olhando uma planta baixa, né, a gente tem 31 por 33,5. Só que o terreno não é plano. Ele tem uma aclividade, né, como eu tinha comentado, então ele tem um ângulo aqui, a frente dele é mais baixa do que os fundos. Então, assim, aqui a gente tá no nível 0, né? Aqui na calçada, ó, a calçada do condomínio, a gente tá no nível 0. Aqui, no fundo, a gente tá 14 metros e meio acima. Então, a gente precisou trabalhar essa casa de uma forma diferente. A gente não pode trabalhar da mesma forma como a gente trabalha num terreno que é totalmente plano, ou quase plano, né? Então, essa aclividade é bem considerável, é um terreno bem inclinado, e a gente precisava fazer algum estudo, algum ajuste na própria configuração da casa, né? Pensar nessa volumetria para que ela se encaixasse nesse terreno em aclive, e foi assim que a gente... Esse foi o resultado final. Então, em relação aos pedidos. Primeiro, os clientes gostariam, né, o pedido acho que principal, assim, os clientes gostariam de tirar proveito total da vista que eles têm. Bem aqui na frente da casa, a gente tem 2 morros, tá? Eu ia falar um morro, mas são 2 morros, tá? E a visual é lindíssima. Até vou colocar a imagem aqui, vou sobrepor no vídeo para vocês verem. A vista é lindíssima, então esse foi um dos pedidos. A gente quer ver esses morros, né? A gente quer ver a vegetação, a gente quer conviver com o verde. A gente precisa enxergar isso de todos os cômodos. A gente precisa acordar de manhã, abrir a janela, abrir uma porta e enxergar o verde que tem à nossa volta. A gente quer deitar no sofá da sala para descansar um pouquinho, olhando essa vista. Uma rede na varanda, deitar olhando essa vista. Então, virar toda a casa para essa vista, né, que consequentemente foi à frente do terreno, e a posição norte, então, nos ajudou bastante também a posição solar do terreno. Então, tudo isso foi, claro, norteando, né, o projeto para chegar onde chegou. Aí, outra questão. Apesar do terreno em aclive, eles gostariam muito de ter pátio, de aproveitar esse pátio, né? E ali no condomínio a gente tem algumas restrições, que a gente tem recuos maiores do que o normal. Então, o que é muito normal nas cidades aqui da volta, pelo menos, né, no Rio Grande do Sul, é ter um recuo obrigatório aqui na frente, né? Aqui, o obrigatório aqui normal é 4 metros. E nas laterais do terreno, aqui, né, nas laterais aqui, o normal é
pode construir na divisa desde que não tenha abertura, ou se quiser ter abertura, né, ter uma janela, uma porta, tem que recuar 1,5 metro do vizinho. Só que aqui, como a casa é dentro de condomínio, a gente tem regras gerais da cidade, mas a gente tem regras também ali dentro do condomínio. Então a gente precisa seguir o macro, que é o do estado ou da cidade, e depois também o micro, que, né, como tem condomínio, normalmente eles são muito mais exigentes do que o município e o estado. Então aqui a gente tem, ao invés de ter um recuo com 4 metros, a gente precisa deixar 6 metros de recuo na frente do terreno, tá? Então, daqui da calçada até o início da construção, precisa obrigatoriamente ter 6 metros no mínimo. E lá nos fundos, a mesma coisa, tá? Então, a gente já começou a reduzir o terreno. A gente tinha 33 metros e meio de comprimento, né, de frente a fundos, mas a gente precisa reduzir ali 6 metros de cada lado, então a gente já perdemos, né, 12 metros, tá? E nas laterais a gente precisa deixar um recuo de 5 metros. Então, né, diminuímos o terreno no comprimento em 12 metros e na largura dele foram 10 metros, tá? Obrigatório, no mínimo, tá? Então, como que foi o ponto de partida, né? Pegando esse desejo dos clientes, de que eles queriam essa vista totalmente livre, né? Eles gostariam de enxergar os morros de todos os ambientes da casa. E temos os recursos para respeitar. O que a gente fez? Então, eu vou mostrar em planta baixa certinho para vocês visualizarem junto. Recuamos os 5 metros de cada lado e aproveitamos toda a largura que nos resultou, tá? Então, a gente tem uma frente de 31 metros, reduzimos 5 de cada lado, então 10 ao total. A gente ficou com uma frente ali de 19 metros e uns quebrados. Claro, nos sobrou 21, mas a gente tem uns beiraizinhos do lado ali, uma passagem, né, um piso ali do lado de cada lado da casa para a pessoa poder circular de frente a fundos. Então, as paredes mesmo, elas ficaram ali de uma ponta a outra, elas têm 19 metros, tá? Então, toda essa frente aqui, ó, dessa ponta aqui até a outra ponta lá, 19 metros, tá? A gente recuou aqui um pouquinho, recuou aqui também para ter o volume da lareira, ó, e aí por isso, então, ao invés de 21 metros, que foi o que nos sobrou, né, depois dos recuos, a gente tem 19 metros. Mas pensa, 19 metros de frente de casa para uma vista verde. Então, aqueles ali são os vizinhos deles, né? E vão ser para sempre, a menos que alguém mude a legislação e faça alguma merda ali, né? Mas é uma área, é uma APP, né? É uma área de preservação permanente, então ninguém pode colocar a mão ali. Então, vão ser os vizinhos deles, a gente pode trabalhar isso, né? Trazer isso, fazer proveito no projeto. Bom, vou começar a mostrar como que ficou por dentro, então, né? Como que os ambientes se distribuíram nessa volumetria, né? Como que ficou ali, ficou funcional, ficou organizado. Vamos começar, tá? Eu vou ainda usar a imagem 3D para que vocês consigam entender, tá? Visualizar isso, a casa junto comigo. Por quê? Como a gente tem um terreno escalonado, a gente não tem todos os pavimentos um em cima do outro, tá? Alinhadinhos, assim. O que a gente fez para conseguir ir adaptando o projeto ao terreno e não ter tanta movimentação de terra assim? Bom, a gente começou, então, claro, organizando os pedidos dos clientes, né? Porque a gente faz previamente também uma lista que a gente chama de programa de necessidades, onde o cliente me passa o que ele enxerga, assim, de necessário de ambientes na casa. Então, ele que vai me dizer quantos quartos. Claro que a gente vai ter uma conversa, eu vou opinar um pouco, eu vou questionar se ele não precisa de alguma coisa a mais ou a menos, se ele não tá exagerando, se ele não tá tirando algum item. Então, a gente discute, obviamente, mas o cliente precisa me dar esse ponto de partida. Então, eles me trouxeram essa vontade de ter um pátio, né, que fosse bem usual. Então, como o terreno é em aclive, dificulta o uso, né, dificulta o caminhar, o aproveitar, o curtir esse espaço. Então, através desses pedidos, a gente foi moldando a casa, moldando o projeto,
para se adequar, se encaixar ao todo, né? Tanto legislação quanto os requisitos do condomínio, quanto aos pedidos do cliente. Então, chegamos num pátio aqui que fica na frente da casa. Então, aqui é toda a área social no térreo, tá? E na frente, a gente desce umas escadinhas e chegamos num pátio que tem uma piscina aqui na borda, ó, aqui no cantinho. Então, quem estiver tomando banho de piscina também vai ter aquela vista linda e maravilhosa. Mas, enfim, para conseguir respeitar a topografia, a gente teve que trabalhar o meio termo, tá? Porque como o terreno tem essa questão de subir 14,5 metros, se a gente colocasse a casa lá em cima, né, lá em cima, alinhado com a altura final do terreno, a gente teria um paredão enorme aqui na frente, o que não ficaria bacana. Se a gente pegasse essa casa e jogasse para baixo, a gente acabaria com um paredão de terra lá atrás, ou um morro, ou uma contenção, né, um paredão ali enorme, que causaria ali uma sensação de sufocamento. Então, trabalhamos o meio termo, tá? O térreo da casa, ele tá a 9 metros de altura, mais ou menos, tá? E a gente criou o pátio da piscina a 1 metro abaixo de onde tá o térreo, tá? Justamente para poder ter essa questão dos degraus, a pessoa tá no térreo, desce os degraus, chega no pátio da piscina, tá? E daqui do topo, né, do piso do pátio da piscina para baixo, essa parede aqui que vocês enxergam vegetada, a gente tem escondidinho ali embaixo o subsolo. Então o subsolo ficou para frente do térreo. Embaixo do térreo a gente tem terra. A gente não tem nada de outro pavimento, tá? Então embaixo do térreo, nada. Mas abaixo, para frente do térreo, a gente tem o subsolo. Então o subsolo ficou aqui e o térreo ficou aqui, e o segundo pavimento aí sim segue o alinhamento do térreo, tá? Só o subsolo que a gente fez deslocado para conseguir aproveitar essa inclinação, né, do terreno. Então o terreno é inclinado assim, a gente fez o subsolo mais baixo e o térreo da casa mais alto, acompanhando esse aclive, né, essa inclinação do terreno. Então aqui, nessa faixa, embaixo do pátio da piscina, a gente tem espaço, né, é um subsolo. A gente fez até um certo ponto, embaixo da piscina aqui, um espaço totalmente vazio, para justamente acomodar o maquinário da piscina ou qualquer outra coisa desse tipo, tá? Mas não é um ambiente, é só um local vazio. De um certo ponto pra cá, aí sim a gente tem uso, a gente tem um depósito e um banheiro, tá? Aqui no cantinho, a gente não enxerga dessa imagem, mas aqui no cantinho a gente tem uma escada para poder descer lá pro subsolo. E agora vamos conferir então o pavimento térreo, que ele, como eu tinha comentado, ele é deslocado do pátio da piscina, tá? Deslocado do subsolo. Então, é toda essa parte aqui. Onde a gente tem, naquele envidraçado maior, a gente tem toda a área aqui, a área social mesmo, né? A sala de estar, a sala de jantar também tá ali. Então, tem uma coisa muito importante que eu esqueci de comentar, eu vou comentar agora olhando a planta. A gente tem aqui um acesso pela rampa, que é um acesso para veículos, tá? Mas a gente tem aqui do ladinho um acesso para pedestres. Então, quem chegou de carro, né, até mesmo uma visita, porque a garagem lá atrás é grande, até mesmo uma visita, chega, vem pela rampa, faz toda a volta na casa ali para chegar ali nos fundos. Eu vou mostrar na planta também. Mas a visita que chegou a pé, ou que quer deixar o carro ali, aqui embaixo, né, na rua, sobe por esses degraus laterais, que a gente foi também ajustando, são vários degraus. É uma subida relativamente cansativa, mas a gente foi trabalhando ela de uma forma que ela fosse contemplativa, para a pessoa fazer com calma, aproveitando. Então, vão ter vegetações, mas não vegetações só pela beleza da vegetação, né? Não é só para tu enxergar algo, mas vegetações também com aromas agradáveis. Então, vai ser uma experiência olfativa também, não apenas visual. A gente vai trabalhar com algumas luzes ali também, então uma iluminação bem pensada, bem planejada para deixar esse trajeto mais atrativo, né? Mais agradável. E a gente tem também isso, a gente vai ajustar ainda, vai ver como, as possibilidades, mas até ter uma água corrente ali do lado, então a pessoa sobe ouvindo aquele sonzinho da água.
Então, é um caminho diferenciado para a pessoa realmente curtir esse processo, né? Já que é uma caminhada mais longa aí, que ela seja prazerosa. Então, a pessoa subiu a escadaria que tem aqui na lateral, né? Aquela escadaria externa, passou pelo jardim, passou pelas luzes, pela vegetação. Ela chega no pátio aqui atrás e aqui é a entrada principal da casa, tá? Aqui, ela chegou aqui, abriu a porta, ela já viu esse envidraçado todo aqui, já viu o morro lá na frente. Então, toda essa região aqui é de área social. Aqui a gente tem a escada que sobe lá para o segundo pavimento. E a partir dessa porta aqui, a gente vem e a gente começa a ter alguns ambientes de serviço que ficaram para os fundos da casa, tá? A gente tem despensa, lavanderia, banho social, que eles optaram por não ser um lavabo. Então, por isso que eu comentei, a casa é muito peculiar, é particular, né? Cada morador, cada família vai precisar ser atendida de uma forma diferente. Então, a gente não tem como construir, não tem como projetar a mesma casa para várias famílias diferentes. Sempre vai ter alguma coisa, né, de peculiar ali, de particular daquela família, daquela casa. Então, o mais usual, né, o mais comum, a gente ter no térreo um lavabo, que é um espaço que ele tem só o vaso e o lavatório, ele não tem chuveiro. Mas essa família optou por um banheiro completo. Essa ideia é para caso no futuro venha acontecer alguma situação, algum incidente que impossibilite algum deles de subir as escadas, eles consigam então dormir ali no térreo mesmo, né, e utilizar com essa possibilidade, né, de usar um banheiro inteiro. Então eles pensaram nisso. Elevador era uma possibilidade, mas eles não são muito adeptos a isso, não gostariam assim de perder um espaço da casa para algo que no dia a dia eles não iriam utilizar. Então eles preferiram pensar num térreo que fosse cômodo, né, para eles, mesmo se acontecesse alguma questão assim, que prejudicasse a mobilidade de algum deles, do que ter o elevador. Mas a gente tem um espacinho ali para colocar um elevador, caso no futuro eles mudem de ideia ou essa necessidade venha de fato a acontecer por um período mais longo, né? Então aqui a gente tem um banheiro completo, né, com chuveiro, e aqui, ó, no mesmo alinhamento, e inclusive com acesso para dentro desse banheiro, a gente tem um segundo estar, tá? É um estarzinho que eles ainda vão definir certinho o uso, mas é um estar que ele tem acesso para a cozinha, só que aqui a gente tem uma porta que divide a cozinha desse estar. Então a ideia é, quando a gente quiser, a gente deixa a porta aberta e utiliza todo esse espaço aqui como se fosse um só. Quando a gente estiver utilizando esses espaços para usos diferentes, a gente fecha aqui e fica dois espaços diferentes. Então, esse estar aqui, ele foi projetado dessa forma, ele foi pensado assim, também para servir aquela ideia, né, aquela preocupação de que no futuro talvez possa acontecer algum incidente. Então, ele já ficaria como o quarto, né, uma suíte no térreo, tá? Não vai ser o uso, né, não é uma suíte hoje, mas é um lugar que pode sim virar uma suíte no futuro, porque a gente consegue isolar ele ali da cozinha e a gente consegue ter acesso direto ao banheiro completo do térreo, tá? E aí, claro, no dia a dia vai ser usado como um estar complementar para a cozinha, para aquela ideia de a família ficar unida, né? Ficar todo mundo junto, não ficar só a pessoa que está cozinhando ali isolada. E eles optaram, né, por a cozinha não ter acesso, não ter ligação com o estar aqui, com a sala de estar e a sala de jantar, onde eles efetivamente vão receber visita. Então, aqui ficou mais uma área íntima mesmo para a família. Então, se tem uma pessoa aqui cozinhando, as outras elas não precisam necessariamente estar na volta da pia e do fogão também, né? Ou sentadas aqui em roda da mesa. Elas podem estar mais confortáveis aqui nos sofazinhos, podem estar tomando um chimarrão. Eles querem também, a gente previu ali uma televisão, então eles gostam muito de assistir jogos de futebol. Já fica tudo junto ali, a família reunida, né? E tudo nessa casa tem, tudo foi pensado assim nos mínimos detalhes e uma coisa tem relação com a outra, um ambiente tem ligação com o outro. Quer ver?
Se a gente sai aqui pro pátio, ó, quem tá aqui? A churrasqueira. Então a churrasqueira, a área com a televisão para assistir o futebol e a cozinha, eles têm uma união ali, é como se fosse um ambiente único, mas com possibilidade de divisões. E aqui a gente tem uma escadinha só para chegar na churrasqueira e uma cobertura para que, caso comece uma chuva no meio do churrasco, não atrapalhe. Vindo para o segundo pavimento, a gente tem aqui o vão da escada, onde a gente chega numa passarela, tá? Então a gente tem um vão vazio aqui, onde é a escada, mas a gente tem um vão vazio aqui também. Então lá no térreo tem uma parte acima da mesa de jantar que ela tem um pé direito duplo. Então é um vão que tu enxerga essa passarela, né, que tem no segundo pavimento. E aqui acima da escada a gente tem uma claraboia lá em cima. Então, apesar de estar deslocada, a gente tem uma iluminação natural descendo lá pro térreo, né, a partir desses dois vãos aqui, tá? Então, aqui a gente optou por não colocar a claraboia, né, diretamente ali, porque ali é um lugar de permanência. Então, dependendo do horário, né, dependendo da incidência solar, poderia ser desconfortável ficar ali. Já aqui na escada é um local de passagem, então a gente consegue trabalhar de uma forma mais confortável, né, mais agradável isso. Então, aqui, vindo para esse lado, a gente tem uma suíte com closet e banheiro. Seguindo aqui no corredor, a gente tem uma suíte que é para os hóspedes, que ela tem um banheiro aqui. E a gente chega na suíte do casal. Então, a suíte do casal é toda essa parte aqui. Então, daqui, ó, desse alinhamento pra cá, é tudo suíte do casal. A gente tem a suíte mesmo, né, o local com a cama. A gente tem o closet aqui e o banheiro aqui. Só o banheiro tem 15 metros quadrados. Então, só o banheiro já é um quarto. É um banheiro bem bacana. Tem banheira, tem o espaço para o chuveiro aqui separado, duas cubas, o box aqui também separado, tá? E outra curiosidade dessa casa também é que ela tem uma área de serviço, né, uma lavanderia também no segundo pavimento, que é para facilitar no dia a dia. Então, como eu tinha comentado, a casa precisa servir a rotina da família. Então, para essa família fazer sentido ter duas lavanderias. E aqui, na frente, para frente do terreno, a gente tem uma varanda de fora a fora, que é essa parte aqui, né? No 3D dá pra ver melhor. Então, a varanda que acompanha todo aqueles 19 metros de frente de casa, tem essa varanda no segundo pavimento. E tem uma coisa que é bem bacana, que é esse rasgo aqui, ó. Então, a gente fez um rasgo na laje com uma rede, que é um lugar para eles se deitarem ali, relaxar, contemplar a paisagem. Então, a gente deixou espaço para redes tradicionais, né, para pendurar ali nos ganchinhos, mas a gente tem também esse rasgo aqui na laje, então é um buraco, né, que fica na laje, com a rede ali para que eles possam se deitar com segurança ali. Então, claro, esse espaço foi pensado mais na filha do casal, mas é uma ideia diferente que eu trouxe aí pro projeto e eles toparam. Nessa imagem aqui a gente consegue ver, ó, aquele vão aberto na sala de jantar que eu tinha comentado. Aqui é a escada, onde tu sobe pro segundo pavimento, e aqui a gente vê, ó, o espaço da passarela. Então, a gente tem um vão aqui, a gente tem a passarela e a gente tem outro vão aberto aqui, que esse vão ajuda a iluminar a sala de estar e a sala de jantar, mas não diretamente, né, com o sol ali. Então, o sol mesmo chegaria só na escada. E abaixo da escada a gente tem um jardim. E esse foi o episódio 1 do Diário de Obras da Casa Jacarandá. Se quiser acompanhar, ver os demais episódios, fica acompanhando aí, segue o canal para não perder e curte se gostou desse vídeo.